Muita gente olha ao redor e pensa que essa cidade não tem mais jeito. Esse país, então, nem se fala. Não é o caso da Sossô. O nome dela é Carolina Soares, mas o apelido de colégio pegou e agora todo mundo chama ela de Sossô. A Sossô é fundadora da Minha Porto Alegre, uma iniciativa ligada ao projeto Nossas Cidades, que nasceu no Rio de Janeiro como uma forma de articular as pessoas e de fazer pressão para construir uma cidade melhor. A Sossô conta que é ativista desde pequena. Ela sempre acreditou que cada um de nós pode fazer a diferença, que cada um de nós tem poder de transformar a cidade e o mundo. Agindo coletivamente, a gente é ainda mais forte. A Sossô também é mãe de um bebê, o Miguel, e ela me recebeu em casa em uma tarde de muito, muito vento, que aparece um pouquinho em alguns momentos do áudio. Eu também preciso avisar que a gente fala bastante de Porto Alegre nessa entrevista, mas também sobre as outras cidades que fazem parte da rede e sobre como qualquer pessoa pode se mobilizar para transformar o lugar onde vive. Lá no site www.coisasqueagenteCria.com eu coloquei os links para notícias e outras referências citadas durante a conversa. Aliás, lá no site também dá para conferir todos os episódios já publicados aqui no projeto Coisas que a gente cria. A Sossô é a 28ª entrevistada. Para quem não me conhece, eu sou a Bárbara Níquel, uma jornalista de Porto Alegre, e eu resolvi entrevistar pessoas que eu considero inspiradoras. Toda segunda-feira eu publico um novo episódio. Dá para acompanhar pelo site ou assinar o podcast no seu player favorito. Se estiver nos ouvindo no iTunes, não esquece de deixar uma avaliação por lá. Outro jeito de me dar um feedback é mandando um e-mail. O endereço é barbara.nickel@gmail.com. Níquel se escreve com N de navio, é N-I-C-K-E-L. E pode dar um oi também lá na página do Facebook, que é facebook.com/coisas que a gente cria. Nessa semana, eu quero dar um recadinho mais antes de tocar a entrevista. É que na quinta-feira estreia a NFJ Café, o podcast da newsletter Farol Jornalismo. Se você é jornalista ou estudante de jornalismo ou uma pessoa interessada em saber mais sobre a área, provavelmente já deve conhecer o Farol. A news é produzida pelos jornalistas Moreno Osório e Marcela Donini, aqui de Porto Alegre. Dá para saber mais lá no site faroljornalismo.cc. O podcast do Farol, por enquanto, vai ter uma breve temporada de entrevistas com gente da área. E já dá para assinar no SoundCloud ou no iTunes. Eu estou muito, muito feliz de ter contribuído para esse projeto sair do papel e espero que vocês também gostem. Bom, mas eu já falei bastante, né? Vamos ouvir a Sossô? Tá no ar mais uma entrevista do projeto Coisas que a gente cria. Carolina Soares, muito obrigada por me receber aqui na tua casa. Na verdade, eu vou te chamar de Sossô, que é teu apelido, que tu disse que tu nem atende se eu te chamar de Carolina. Ai, obrigada, isso vai me deixar melhor. Enfim, a gente tá aqui na tua casa, sob a ventania de Porto Alegre, nessa tarde de quarta-feira, com teu gato aqui nos fazendo companhia. E a gente vai conversar um pouco sobre como funciona, como tu te envolveu e o que vocês fazem no Minha Porto Alegre. Tu pode começar nos explicando o que é exatamente o Minha Porto Alegre? A Minha Porto Alegre é uma rede de mobilização em que as pessoas podem criar suas mobilizações e interferir tanto nas políticas públicas quanto em maior participação nos processos de decisão da cidade. Ela surgiu no Meu Rio, em 2011. Depois ela foi para São Paulo, em 2014, num primeiro processo de replicação. Viram que podia replicar. E fomos agraciados com o prêmio da Fundação Google de Impacto Social. E isso permitiu que se abrisse um processo seletivo para replicar em novas cidades. Foram 200 inscrições, eu acho, naquela época, de 78 cidades do mundo. E a Minha Porto Alegre foi uma das selecionadas, e junto com algumas outras cidades. E hoje nós já somos 10 cidades da rede Nossas Cidades e continuamos crescendo. Estamos com processo seletivo. Agora acabou de fechar o último processo seletivo. Estamos com algumas pré-candidaturas de cidades muito legais.
E é lindo e louco, assim, a gente divide um drive gigante em que a gente compartilha tudo, uma cidade palpita na mobilização da outra, a gente então divide... Eu acho que tu pode, assim, pra quem não conhece nada, nunca viu Minha Porto Alegre, nem nenhuma das iniciativas, talvez falar um pouquinho do que é o Nossas Cidades e exatamente o que é isso, tipo, é uma plataforma, é um conjunto de pessoas, é uma empresa, é uma ONG, o que é isso? Sim, a gente, na verdade, utiliza o online, então, ferramentas online de ativismo para modificar as coisas offline, para ter mais participação, enfim, na cidade. Por exemplo, no meu Rio já se fez coisas lindas como desde impedir que a quarta melhor escola do Rio de Janeiro fosse demolida para a construção do estacionamento na época da Copa do Mundo, até abrir GPS dos ônibus, até lei ficha limpa estadual... Enfim, muitas coisas aconteceram. Criação da Delegacia dos Desaparecidos. Em São Paulo, muitas coisas muito bacanas também. A Paulista aberta para pessoas. A primeira Delegacia da Mulher 24 horas. Enfim, várias conquistas super bacanas em Sampa também. A gente começou a operação aqui em Porto Alegre em novembro de 2015. E meu filho nasceu em dezembro de 2015. Então, meus 2 filhos nasceram muito próximos. E desde então a gente já tem 3 vitórias. Então em 10 meses a gente ter 3 vitórias eu acho muito legal. Que uma foi a sinalização do bairro Menino Deus, onde haviam acontecido 3 mortes. A gente fez uma parceria com o Vida Urgente, pressionou o EPTC por mais sinalização no local. Então pressionou, como eu digo pressionar, né? Pressionou numa ferramenta que a gente tem chamada panela de pressão. Em que tu manda, tu coloca teu nome, teu nome, teu sobrenome e teu e-mail. Então a pessoa entra num site. Isso. Lê a nossa causa, entra no site, que agora vai mudar, não vai mais ser... Antes o Panela de Pressão tinha um site que tu podia ver todas as panelas de pressão do Brasil. Agora vai ser por causa. Então, merenda orgânica, que aqui foi aprovado o PL para merenda mais saudável nas escolas. Foi aprovado, que é incrível de acontecer na Câmara dos Vereadores, nem sempre esses projetos são aprovados. E agora falta o prefeito sancionar. Já existe em São Paulo, já existe no Rio. No Rio, na cidade que já existe, foi eliminado 11 toneladas de gordura da merenda das crianças. Então é uma coisa realmente muito significativa, que valeria a pena o custo maior dos produtos orgânicos, que ao mesmo tempo reduziria o custo, porque ia favorecer que mais produtores locais conseguissem produzir. Então, na verdade, é uma super cadeia, né? Isso tá numa panela de pressão específica sobre a merenda, não tá mais numa panela de pressão com todas as panelas do Brasil. Isso possibilita que a gente possa focar mais na mobilização e escrever mais sobre ela, colocar todas as matérias relacionadas, colocar vídeos, colocar formulário para voluntários que queiram entrar nessa causa, enfim. Então, tá havendo uma reformulação nas ferramentas do Nossas Cidades, mas a panela existe. Então, nesse caso, a gente pressionou a IPTC para ter mais sinalização no Menino Deus, conseguimos, e a gente fez um rebu de apoio às ocupações das escolas. Então, o que a gente fez? Uma rede de apoio aos estudantes, onde a gente cadastrava pessoas para dar aulas, que foi o pedido deles, com temáticas e tal, e a gente cruzava isso com as escolas que precisavam dessas temáticas e que queriam tais temáticas, e fazia uma divulgação das doações que cada escola estava precisando. Então a gente, com essa coisa simples, que não foi invenção da roda, foi simplesmente juntar potência numa coisa que estava acontecendo, a gente conseguiu ajudar mais de 20 escolas, reunir mais de 100 voluntários em torno disso, então foi super bacana. E depois criamos o de guarda nas escolas, que também foi vitorioso, depois da truculência da Brigada Militar na Secretaria da Fazenda, que bateu nos estudantes, arrancou inclusive sutiã da manifestante, uma adolescente super exposta, enfim, que ainda tem várias confusões, porque, né, tem jornalista, o Matheus preso, enfim. A gente conseguiu fazer uma rede de pessoas que estavam dispostas a, assim que mandassem um WhatsApp para elas, aparecer na escola, no local que estava em perigo, pra gente fotografar, filmar, fazer barulho e mostrar que eles não estavam sozinhos, entendeu? Que se a brigada fizesse alguma truculência de novo, ia ter gente para fotografar, ia ter gente para documentar. Então foram as 3 vitórias que a gente teve por enquanto. Então, conceitualmente, vocês formam redes de mobilização por causas que vêm da onde? Vêm das pessoas. Então, no caso do Menino Deus, surgiu com um morador, o Augusto, que morava lá, estava sempre reclamando que isso estava acontecendo, nos procurou e a gente
fechou essa parceria. Pode vir de coletivos, tipo, o coletivo Cais Mauá de Todos criou a panela de pressão para abrir uma nova licitação pro Cais Mauá na Assembleia Legislativa, que a gente já tem mais de 1.000 pressões, a gente tá fazendo um trabalho de lobby na Pra quem não é Câmara. de Porto Alegre, só assim em linhas gerais, como localizar as pessoas. Não, na verdade, qualquer pessoa pode criar uma mobilização, mandar pra minha Porto Alegre, ou pra meu Recife, minha Blumenau. Quais são as cidades? Eu vou subir o mapa na minha cabeça, tá? Porque senão me perco. É minha Porto Alegre, em primeiro lugar. Minha Blumenau e minha Garopaba, em Santa Catarina. Minha Campinas e minha Sampa, em São Paulo. Meu Rio, minha Ouro Preto, meu Recife, minha Jampa, que é minha João Pessoa, e meu Oiapoque. E eu tô esquecendo alguém? Eu não contei, eu geralmente conto. São 10, gente. Se alguém quiser saber quais são as 10, ela entra no... Tenho nossas.org.br. Mas procurando Nossas Cidades no Google. Rede Nossas Cidades, sim. Ou Nossas. Agora mudou a marca e mudou tudo. Deixa eu descobrir aqui, na verdade. E pra quem estiver ouvindo e tá ouvindo tu falar nessas causas, isso é uma movimentação política? Isso tem alguma relação com partidos políticos, por exemplo? Isso é política, porque isso é política. Se movimentar por causa é o que deveria ser política, mas não é partidário. Inclusive, um dos nossos princípios é o apartidarismo. Se qualquer uma das cidades fere esse princípio, tem que sair da rede. Isso é bem cobrado por todos nós. Agora, em época de eleições, a gente tá cuidando mais ainda isso. Então, na verdade, isso é fazer política, né? Tu agir localmente pra mudar uma realidade de uma coisa que não só te incomoda, mas que incomoda o coletivo, né? Sim. Como tu descobriu e te envolveu com Minha Porto Alegre? Tu já tava no Nossas Cidades antes? Não, assim, na verdade, eu sempre fui ativista desde que, sei lá, não sei, minha mãe disse que eu sempre protestei. Opa, desculpa, eu lembro que com 2 aninhos e meio eu ganhei minha primeira sinetinha do CEPERS e fui com a minha avó na Praça da Matriz bater sineta. Então, isso é uma lembrança bem viva, assim. Minha avó era muito ativista. Minha avó foi a precursora da panela de pressão, eu brinco, porque ela ligava todos os dias pro vereador dela pra perguntar o que ele tava fazendo, porque ela tinha votado nele, ela queria saber e tal. E a quadra da rua que ela mora, na Duque, tem 4 faixas de segurança, porque ela ligava pedindo faixa de segurança pro departamento responsável. Então, chamavam ela de prefeita da Vila Duque lá, na época. Então, em 2012, eu participei do Porto Alegre Como Vamos e a gente criou um aplicativo que fez bastante... Teve barulho na época, que foi o Voto Como Vamos, que as pessoas se aproximavam dos candidatos a vereador e a prefeito de Porto Alegre para decidir seus votos. Então, viam as campanhas, podiam perguntar, sugerir alterações e tal. Mas, então, tu sempre foi ativista e Sim. Tu tá falando da tua avó e das faixas de segurança e da questão da cidade. Tu sempre foi ativista pensando na cidade. Por que tu te envolveu com causas da cidade? Não, sabe que eu não sei essa pergunta. Não, a primeira coisa que sempre me envolveu foi saúde mental, porque eu tenho um irmão com autismo, então eu participava de todas as coisas pra melhorar as condições do Hospital Espírita, por exemplo, pra melhorar, pra salvar a FUPASM, pra salvar a PAI, enfim, várias coisas assim. Desde pequena, tanto que eu sou psicopedagoga muito em função disso. Minha especialidade é crianças com deficiência, então sempre foi a causa que mais me mobilizou. Mas eu sempre me envolvi na cidade. Sei lá, grêmio estudantil, liderança de turma. Tudo isso me levava pra cidade, assim. Me incomoda o fato de a gente achar que o espaço público não é nosso espaço. Desde pequena, assim, tipo... e a praça, as pessoas jogando lixo no chão. Não, tu não joga lixo na tua casa, tu não vai jogar na cidade. E eu não sei, desde pequena me envolvi com causas da cidade, assim. Não tem muita explicação lógica pra isso. O que foi o Porto Alegre Como Vamos? Porto Alegre Como Vamos surgiu justamente para aproximar o leitor do candidato no ano de 2012. Voltei o fundo da meada, né? Boa. E aí, lá, em 2012, eu conheci o Verdade ou Consequência, que era um jogo que o Meu Rio estava promovendo para as pessoas elegerem os candidatos lá no Rio de Janeiro. E eu vi esse jogo... Como era esse jogo? Era muito legal. Era tipo uma garrafa mesmo de Verdade e Consequência, em que verdade eram as promessas e consequência eram os compromissos dos candidatos. E aí as pessoas faziam um jogo para ver
Tipo, Pode ser. pegaram uma garrafa e saíram na rua. Não, era online. Ah, tá. Era Nossa. um código, Aham. até super difícil. Pois é. Que a gente, inclusive, usou de base agora para o meu Representa. Mas, enfim, eu vi esse jogo, achei genial. E falei, bah, que legal. Cliquei, vi de onde era, vi meu Rio. E de lá, conheci, me apaixonei. E falei, meu Deus, que a fuder seria se tivesse isso em Porto Alegre. E comecei a acompanhar tudo que eles faziam. Eu pressionava junto, porque isso é legal da internet, né? Tu pode... Mesmo eu não moro no Rio, mas eu acho um absurdo as crianças estarem sendo despejadas da escola. Então, eu vou pressionar para elas não serem. Desde 2012 eu conheci, 2015 abriu essa vaga. Mentira, 2014. Em outubro de 2014 abriu o processo seletivo. E aí eu olhei e pensei, não, eu vou achar alguém pra trazer pra Porto Alegre. Aí eu falei com várias pessoas que eu considero super engajadas até hoje. E falei, ai, olha que legal, saiu isso aqui, tu não quer se candidatar? Não, tu é louca, não vou fazer isso. Daí eu fiquei super triste que ninguém queria se candidatar. Mas também achava que não, ia ser muito difícil, que eu não ia ter capacidade pra fazer isso. Como era a candidatura? O processo seletivo era bem comprido. Tinha desde um questionário gigante até entrevista, exercício de mobilização, exercício em grupo, exercício individual, um vídeo pra justificar a candidatura da cidade. Então, por que Porto Alegre? Aí depois teve uma entrevista em que eu tive que responder, inclusive, sobre orçamento participativo, sobre várias coisas que rolavam aqui. Então, foi complexo o processo seletivo. E aí eu pensava, não vai dar. Mas no fim ninguém se candidatou. Aí várias pessoas aleatórias de grupos diferentes começaram a me mandar. Sossô, tu viu esse link? Sossô é tua cara. Sossô. Daí eu continuei achando que não. Aí vieram 2 meninos do Rio que hoje são meus amigões do peito. Vieram pro meu casamento, inclusive, fofos. O Matisse e o Rafa foram lá pra Casa Liberdade, quando ainda existia a Casa Liberdade, e explicaram o projeto. E aí eu olhei, gostei e tal, fiquei assim, aí várias pessoas lá dizendo, não, é tua cara, tu tem que se candidatar, inclusive um deles falou, não, vai lá, te cadastra que a gente vai te ajudar. E aí foi, aí estou aqui hoje. Sim, e daí teve uma etapa de financiamento coletivo. A última etapa era financiamento coletivo. Tu já tinha feito alguma campanha de financiamento coletivo? Pro Voto Como Vamos a gente chegou a fazer, mas eu não me envolvi tanto porque eu tava viajando, então não participei ativamente, assim. Foi a primeira que eu me envolvi de cabeça. E aí a gente conseguiu arrecadar em 6 dias a meta. Que foi o recorde do Catarse na época. Não sei se já foi batido, mas tinha sido o recorde do Catarse. Que foi incrível, né? Mostrou a potência do projeto e a vontade que os porto-alegrenses tinham de trazer isso pra cá, assim. Foi bem legal. E aí eu comecei a pedir para as pessoas adote uma cidade. Mudou o discurso, a gente até poderia ter continuado a arrecadar, mas eu não via tanto sentido nisso. Eu via sentido em as 7 cidades irem. As 7 cidades que estavam nessa última etapa. E aí a gente tu começou diz de, tipo, se eu ainda não ajudei Porto Alegre... Exato, então escolhe uma das outras 6 cidades, né? Uhum. Então, sei lá, tu já foi pra Curitiba, achou Curitiba legal? Vai pra Curitiba, ou coloca em Campinas, enfim. E aí o pessoal brincava que eu só ia dormir quando as 7 cidades... Eu fiquei numa insônia, numa ansiedade, eu botava aquele F5 do atualizar. Aí foi horrível, mas foi lindo. Horrível e lindo ao mesmo tempo. Tu nunca tinha te envolvido assim tão diretamente num financiamento coletivo e tu tá contando esse processo seletivo bem longo, no qual tu entrou e inicialmente tu nem achava que era, tipo, que tu era a pessoa pra isso. O que tu mais aprendeu, assim, nesse primeiro momento? Seja sobre a tua capacidade de fazer as coisas ou mesmo uma dica para quem quiser fazer financiamento coletivo, assim. Quais foram os teus aprendizados nesse momento inicial? O poder da rede, né, na verdade. Contar com pessoas... Meu Deus, eu tive tanta gente maravilhosa que super apoiou, que virou noite comigo pensando em estratégia, que ofereceu recompensa, ou que disse, eu tenho um fulano que pode te ajudar, sabe? Eu tenho um time de pessoas, a gente não faz nada sozinho, né? E acho que isso é o mais importante, na verdade. E também essas pessoas... É o olhar do outro que te significa, né? Já diria uma pessoa muito mais inteligente que eu, né? Lacan. Mas... É isso, assim, na verdade. Elas dizendo que eu era capaz e tal, também me fortaleceu pra... Ok, isso aí eu entendo. Isso aí eu sei fazer. Isso aí eu faço desde pequena. Mas é difícil tu se dar conta de que... Porque a gente é acostumado, ainda mais criado em colégio tradicional e tal, de que, né, tu vai ter que seguir a profissão da tua faculdade e aquilo ali mesmo. E pronto, aí hoje eu digo, eu sou
cofundadora da Minha Porto Alegre como profissão, as pessoas ficam, oi? Não, mas tu te formou em quê? Eu sou psicopedagoga, né? Eu tenho 2 faculdades, tenho pós-graduação, tenho Laura, mas ok, tanto faz, entendeu? Eu sou ativista. E as pessoas ficam, oi, mas o que é isso? O que come, sabe? Do que se alimenta, bem fantástico, assim. E isso foi também uma aprendizagem, sabe? Que é uma coisa que na psicopedagogia a gente valoriza, os saberes que não são formais, mas que na vida real é difícil de tu valorizar. Mesmo né? tu tendo aprendido mesmo, na faculdade. Sim. E mesmo na vida, né? Tipo, meu irmão Cássio, que tem autismo, ele tem muitas outras aprendizagens que não são as formais escolarizadas. E eu super valorizo todas as aprendizagens dele. Mas é muito legal tu fazer isso com os outros, né? É difícil tu ver isso em ti e conseguir, entendeu? Sim, então, aparentemente, uma habilidade, um conhecimento, uma capacidade que tu tem é de formar essa rede. Sim. E isso, eu não sei se é uma coisa que tu faz naturalmente, porque às vezes eu entrevisto umas pessoas e daí eu pergunto, como tu faz isso? E as pessoas respondem, mas é muito natural, eu só faço e as coisas vão acontecendo. Tu sabe como tu monta essa rede? É natural. Não, mas claro, agora com metodologias e tal, pra mobilização, a gente agora vai em pessoas chaves que tem a ver com esse tema. Eu tô te perguntando porque, assim, Agora, para as sim. pessoas que estão ouvindo e estão pensando, eu tenho dificuldade em montar uma rede, em saber como articular as pessoas por uma causa que eu acho importante, ou até para mim, tipo, não sei como articular uma rede para me ajudar a aprender alguma coisa, para eu fazer alguma coisa, seja por mim ou seja pela cidade. Por onde a gente começa? Se for mobilização, pode começar com a gente. Pode entrar e conversar com a gente, que a gente vai adorar ajudar essa pessoa a potencializar a causa dela. Mas se for, enfim, eu acho que a primeira coisa é tu olhar para as tuas abundâncias, né? Olhar para dentro de ti, ver o que tu faz bem, ou quem tu conhece que faz bem. Pode fazer uma lista, uma coisa bem anos 90 fazer lista, mas enfim, faz uma lista, entendeu? Pessoas, eu admiro tal pessoa porque ela tem tal habilidade, tal que eu precisaria. E conversa com essa pessoa, entendeu? O máximo que vai te acontecer é a pessoa dizendo não, ok, é da vida. Mas na maioria das vezes a pessoa super se empolga, inclusive o meu cofundador, o cofundador da Minha Porto Alegre, ele tinha sido convidado pra dar aula. Ele é mestre em economia e tal, pra dar aula numa universidade. E eu cheguei pra ele e perguntei se ele não queria ser cofundador da Minha Porto Alegre. Porque ele super me ajudou na campanha, ele participou do vídeo da inscrição e depois ele me ajudou fazendo uma tabela que eu precisava. Eu sou péssima com números, eu sou das humanas. E aí chamei ele pra calcular pra mim a tabela. Daí joguei pra ele, ele me ligou na véspera do ano novo dizendo, o convite ainda tá de pé porque eu vou aceitar. E eu quase tive um circo-tico de alegria. Mas porque eu fui lá e perguntei, escuta, tu não quer largar essa vida de funcionário público e tal, e ser vida louca comigo? E ele aceitou, então é isso aí, sabe? Fazer uma lista das pessoas que têm habilidades que tu admira e conversar com elas. Gente, conversa é a chave desde tempos da caverna, né? Conversar com as pessoas e ver a potencialidade de cada um. Sim, e não custa, né? Zero reais. Zero dinheiros. Sim. E para as pessoas que se interessarem pelo Nossas Cidades, tu começou falando que acabou de ter uma seleção, mas como é hoje o processo seletivo? Se alguém tá te ouvindo falar sobre Nossas Cidades e mora, por exemplo, no interior do Rio Grande do Sul, ou em outra cidade do Brasil, ou em outra cidade do mundo, apesar de tu ter dito que acabou de acabar um processo de inscrições, quais são as coisas que essa pessoa tem que fazer, ou de repente se ela já pode começar a se envolver a partir de agora, até para conhecer mais, mas como ela faz para ter isso na cidade dela? Tem que entrar no site www.fundadores.nossas.org e preencher um formuláriozinho de desejo, né, de participar. E aí o pessoal vai entrar em contato e eu vou adorar ser coleguinha, pode conversar comigo também que a gente ajuda. O pessoal tem algumas cidades que já conversaram comigo e aí a gente sempre tenta dar uma forcinha, assim, né, pra ajudar no processo seletivo, porque pra mim, quanto mais gente trabalhando em rede pra potencializar, eu queria muito que tivesse outras cidades aqui do Rio Grande do Sul pra gente poder fazer coisas estaduais com mais força, enfim. E quanto mais gente do Brasil, mais lugares pra gente passear, né, gente? Por favor. Estou super apoiando. Porque vocês viajam entre as cidades? Sim, a gente viaja entre as cidades. Agora, em outubro, eu vou pra Blumenau.
vou ajudar lá numa questão com os voluntários de lá, junto com a fundadora, com a Amanda. E aí um dos fundadores de Campinas vai nos encontrar lá também. E a gente se ama muito, então a gente sempre tenta ficar juntos de alguma forma. Em julho, a gente se encontrou em Campinas, a gente fez o encontro anual da Rede Nossas Cidades, então foram representantes de todas as cidades pra lá. E assim a gente vai indo, tentando se encontrar o máximo possível presencialmente. Janeiro, fevereiro, a gente vai para Garopaba, ajudar a Garopaba em umas questões, trabalhar de lá e potencializar o poder da rede, então... E é uma época boa para ir para Garopaba. Melhor época do mundo. Além de tudo, a gente ganha uma praia gratuita, né? Por favor. Mas e no dia a dia, como vocês trabalham? Como tu trabalha em Porto Alegre e em conexão com essas pessoas dessa rede? A gente faz hangouts, né? Então, a gente faz videoconferências semanais ou quinzenais. A gente tem grupo de mentoria, então uma cidade sempre escuta a outra e dá dicas. A gente tem um Google Drive gigante compartilhado em que a gente pode meter pitaco, puxar arquivos das outras cidades. E a gente tem muita comunicação pelo Slack, então a gente passa o dia inteiro combinando mobilizações coordenadas, tipo mapa do acolhimento, que a gente faz com várias cidades do Brasil. O que é o mapa do acolhimento? O mapa do acolhimento, a gente está mapeando os locais que atendem vítimas de violência sexual, colocando isso num mapa com avaliações desses serviços. E a gente fez uma rede de psicólogas que topariam atender voluntariamente, já que tem uma carência, né, nesse serviço. E agora a gente está conectando vítimas a essas psicólogas. E a partir de quando a gente tiver todas as avaliações aqui de Porto Alegre, e mais de uma avaliação de preferência de cada local, a gente vai fazer mobilizações a partir daí. E isso nas outras cidades também. Ouro Preto, por exemplo, Garopaba, Rio, São Paulo, estão fazendo... Então vocês identificam causas que são super locais e só fazem sentido para aquela cidade e causas que podem fazer sentido coletivamente para todas as cidades. Exato. A gente tá com escolas democráticas contra o Escola Sem Partido em 3 cidades, Campinas, São Paulo e Porto Alegre. Então a gente trabalha daí juntos, monta o site juntos, conversa, troca as informações, legislações, todo mundo. E, por exemplo, acabou de entrar uma pessoa nova na minha equipe. Maravilhoso, o Gil. E aí eu queria que ele aprendesse a mexer na nossa ferramenta nova, que ainda tá para uso interno, mas que vai ser lançada para todo mundo, o Rebu. E aí eu pedi pra... quem é a melhor pessoa que faz Rebu na rede? Não sou eu. É um cara de Campinas. Mandei, Marcelinho, tu faz um treinamento com o Gil? Claro, marquei. Daí eu falei, eu acho injusto deixar só pro Marcelo. Eu abri pra toda a rede na cidade, pra todas as cidades. Então, foi um hangout bem cheio de uma necessidade que era de Porto Alegre, que se eu tivesse feito em Porto Alegre, ok, ia ter sido legal, mas não ia ter sido tão enriquecedor e com tanta troca, né? E qual é a tua estrutura aqui? São quantas pessoas? Nós somos 4 pessoas da equipe. E alguns voluntários super próximos que fazem coisas pontuais. Então, na equipe somos eu, o Bruno, o Gil e a Clara. Mas aí nós temos a Lau, que faz uma assessoria com a imprensa. Aí nós temos o Léo, que faz design. A Paty, que faz design. Então, a Gabi, que é a nossa advogada de plantão. A Lívia, que é antropóloga, mas entende muito de mídias sociais. Tem uma empresa disso, então a gente conversa muito com ela. E assim vai indo, sabe? Na verdade. E tem voluntários super próximos que nos ajudam em todas as mobilizações, que estão sempre indo nas reuniões presenciais. Então, na verdade, a rede é bem louca. Bem misturada. Sim. E qual é o modelo de negócios do Nossas Cidades? Como ele é financiado? Assim, a gente não pode receber de partidos políticos, nem de nenhuma concessionária pública e nem de editais públicos, tá? A gente pode receber de macrofinanciamento, então pessoas que querem doar uma grande grana pra gente, sendo tanto pessoa física quanto empresas, mas que aqui eu acho bem complicado. Por exemplo, uma super construtora quis nos oferecer dinheiro. Daí eu falei, olha, se qualquer pessoa criar uma mobilização pra dizer que tu tá cortando o código ambiental, que tu tá avacalhando com o código da cidade, a gente vai entrar, a gente não, entendeu? Eu não quero ter rabo preso, então eu acho complicado isso de empresas, assim, é uma coisa difícil de avaliar. Sim. Editais privados, então institutos e coisas assim que queiram fazer. E microfinanciamento, que é um modelo que a gente investe muito, acho inclusive pelo Catarse, que
que acho que é o que mais rola, assim, pessoas que, como tu, que vão dar R$10 por mês pra gente, vão deixar de tomar uma cerveja e vão nos ajudar a potencializar a nossa ação pela cidade, sabe? E em troca disso, a gente vai fazer um sistema de clube de vantagens, assim, em que a pessoa vai em algum local, toma um cafezinho por conta da minha Porto Alegre, entendeu? Fazer parcerias, porque Porto Alegre e muitas outras cidades têm isso do bairrismo, né? Do local. Aqui é uma coisa que a gente valoriza muito. No Rio não é tão valorizado, porque é uma cidade muito grande, com muito turista, então não tem aquele bar preferido, não tem aquela padaria preferida, né? É tudo muito grande. Aqui tem. Então a gente vai usar isso pra conseguir um financiamento. Daqui a pouco a gente tá lançando essa plataforma de microfinanciamento. E cada minha cidade precisa se financiar por conta própria? Sim, a gente é independente, daí tem estruturas diferentes. Tem 3 cidades que se sustentam mais juntas, porque tem macrofinanciadores em comum, que é Meu Rio, Minha Sampa e Meu Recife. Eles acabaram recebendo de instituições internacionais grandes que acabaram juntando eles no mesmo guarda-chuva. Então, elas acabam sendo nossas cidades laboratório, em que a gente testa novas metodologias lá, vê se dá certo, e aí compartilha com as outras cidades. Então, essas 3 cidades recebem um financiamento... Enfim, mas foi mais por questão burocrática do que por questão... E desde o início, quando tu estava acompanhando... Ai, agora, Meu Rio ou Minha Rio? Meu Rio e Minha Sampa, é difícil. Difícil. Meu Rio, até agora, que tu tá bem envolvida no Minha Porto... Enfim, que tu é Minha Porto Alegre. Quais foram as coisas mais legais que tu viu acontecer? No Meu Rio? Não, ou na vida? Em todas as cidades. Inclusive Porto Alegre. Eu acho tanta coisa 2 legal. ou 3. Pois é difícil, mas acho que a criação da delegacia das pessoas desaparecidas no Rio, acho que foi muito importante, porque foi uma luta das mães. Agora que eu sou mãe, então eu nem imagino não saber onde meu filho tá, sabe? E aí uma mãe se comoveu uma cidade e conseguiu enfim, foram 2 anos de luta, então acho que isso é uma coisa muito significativa. E também para as pessoas entenderem que nada é tão imediato, né? Às vezes, pressionou uma vez, não deu certo, que droga, não tá funcionando. Não, gente, vamos mudar de estratégia, mas não vamos desistir, sabe? E acho que essa delegacia... E eu conheci ela pessoalmente, essa mãe, a Jovita. Bom, então ela já tinha começado essa mobilização antes de existir ou começou junto? Começou junto. Na verdade, ela fazia parte de um grupo de mães de pessoas desaparecidas no Rio, inclusive em Porto Alegre ainda é assim. Se tu tem um filho desaparecido, tu vai nos homicídios procurar teu filho. E aí ela começou a pedir, pelo menos, que tivesse uma inteligência coordenada para procurar a filha dela. E com um grupo de outras mães. E aí conheceu o Meu Rio, resolveu colocar lá no Meu Rio. Foram 2 anos, várias estratégias diferentes. E deu certo. Isso é uma coisa que me emociona bastante, porque, né, foi uma mãe e tal. Paulista Aberta, também uma luta de 2 anos, que envolveu primeiro um grupo de malucos do próprio Minha Sampa, que começaram a sentar com cadeiras de praia na Paulista em pleno domingo, e as pessoas passavam e diziam, quem é esse bando de maluco, sabe, vai ser assaltado, até as pessoas irem se dando conta, mudou a opinião pública, fizeram uma pesquisa, provaram como que ia ser bom não só para as pessoas, para as bicicletas, mas também para os próprios carros, para os próprios comerciantes, como que ia ser legal revitalizar essa cidade. Eu acho que isso diz muito sobre o modelo de cidade que a gente precisa, sabe? Por isso que é uma vitória que eu gosto muito. E tem muita gente de Recife, tem das ciclovias, tem muita coisa bacana acontecendo, sabe? E cada vitória de um parece que todos ganham, é muito, muito, muito legal isso, assim. E apesar de tu já ser ativista desde os teus 2 anos de idade em Porto Alegre, desde que tu fundou Minha Porto Alegre, mudou a tua relação de alguma maneira com a cidade? Tu percebeu coisas que tu não percebia? Com certeza. Eu sempre gostei de ouvir pessoas que a mídia não mostra. Tipo, ok, já tem gente dizendo que a Cidade Baixa tá em alta, que a Zona Sul é tudo de bom, que o Moinhos vive, mas e a Tinga? E a Bom Jesus, sabe? E agora eu tô tendo a oportunidade de ir mais nessas comunidades, conversar com essas pessoas, ouvir história, me inspirar, sabe? Outro contato, eu sempre me chateou muito a questão das pessoas que vivem em situação de rua, né?
E agora eu tô conversando semanalmente com eles pra ver as demandas, que a gente tá criando uma plataforma juntos, eles estão co-criando com a gente. Então isso tá sendo muito enriquecedor, eu tô aprendendo muito sobre tudo, sobre assistência social, sobre saúde. Eu acompanhava a Câmara por hobby, assim, mas agora... Também é muito engraçado, assim, as pessoas perguntam, a gente faz o quê? Fala com fulana. Fulana quem? Deu vereadora. Mas sei que deputada. As pessoas ficam, como é que tu sabe tudo isso? Acho que a relação com a cidade também melhorou, porque a ideia da minha Porto Alegre não é ser protagonista, né? É que cada um se descubra protagonista da cidade. Meu objetivo é que a minha Porto Alegre, inclusive, deixe de existir. Que cada um se sinta tão protagonista e faça suas próprias mobilizações que a gente não precisa gerenciar. Sim, se todo mundo fosse que nem tua avó. Exato. E aí a ideia, e agora com a minha Porto Alegre a gente conhece muita iniciativa, muita gente bacana que também, por muita questão de ego também, não quer conversar com as outras iniciativas. E como a gente não tem isso, na maioria das vezes a gente nem mostra que é a minha Porto Alegre, a gente tá conseguindo juntar muita gente boa. Então eu tô conhecendo muita coisa legal e vendo como a nossa cidade tem muito jeito, e enfim, o Brasil tem muito jeito, sabe? Porque tem muita gente pensando muita coisa legal. Acho que isso sim. Mudou também minha relação com querer, por exemplo, comprar coisas da economia local, sabe? Mudou essas coisas, assim, em relação a saneamento, lixo. Eu sempre, separava lixo orgânico de lixo seco, mas agora tá composteira, agora tem, sabe? Tem essas coisas pra melhorar mais a cidade. É uma coisa agora bem mais natural pra mim, assim. Aí, eu não vou ir na Renner, porque a Renner, além, claro, do trabalho escravo e tal, a Renner é multinacional, eu não quero isso. Eu vou ir na Oi Grácia, sabe? Tá, vou pagar um pouco mais caro. Vou, mas, tipo, vou garantir que alguém aqui em Porto Alegre pague uma escola pro seu filho. E não vou garantir mais lucro pro cara, entendeu? Tipo, na verdade, toda relação muda. É muito engraçado, assim. E é muito diferente. Eu acredito que a maioria das pessoas hoje não pensa assim, como tu tá falando, né? Acho que as pessoas preferem comodidade, o que é mais fácil, o que é mais barato, e sem, às vezes, pensar no impacto que isso pode ter, não só no entorno do que ela vive, mas, consequentemente, para o mundo inteiro, né? E esse teu raciocínio, eu acho que pode surpreender algumas pessoas, assim. No teu círculo de amizades e família, isso que tu tá dizendo, todo mundo é assim? Todo mundo acha isso muito natural? Ou... Não, tem gente que me acha maluquinha. Não, teve um amigo meu que falou, tu tá começando a ficar xiita por causa disso e tal. Mas, tipo, pra mim é uma coisa muito natural, entendeu? Eu não vou em nenhum bar, nenhum restaurante que eu sei que alguém foi assediado ou que, enfim, em pleno 2016, hoje eu vi a notícia do bar aqui em Porto Alegre que sofreu ameaça pela pessoa ser gay. 2016, sabe? A pessoa não entende o poder que ela tem, nem que seja o poder do dinheiro. Eu não vou dar meu dinheiro. Não, pelo contrário, acho que as pessoas acham que, tipo, que diferença faz. Exato. E todo mundo vem com isso pra mim. Que diferença faz? Daí eu, gente, quando uma coisa é muito barata pra mim, quer dizer que ela saiu muito cara pra quem fez. A gente não se dá conta que metade da Índia, da Ásia, metade é trabalho escravo. A gente não se dá conta disso, sabe? Porque é tão longe. Tipo, eu lembro quando lançou os sitezinhos da China... Que era febre, né? Comprar tudo na China, tipo... Meu Deus, um sapato, R$2. Eu lembro que até eu me empolguei. Eu não cheguei a comprar, mas eu cheguei a ficar... Ai, que legal! E aí o meu... até vestido de noivo, né? Ai, uma amiga minha comprou um vestido de noiva lindo da China. Tipo, pagou, sei lá, R$100, R$200. E daí eu falei, meu Deus, eu vou fazer isso. Daí o Vati falou, sabe por que é cheio de pérola? Vati é meu marido, né? Daí eu, por que, amor? Ele, porque é o dedinho de uma criança de 3 anos colocando. Ele falou brincando, mas aquilo bateu em mim. E deu, gente, é óbvio, só porque eu não tô vendo a escravidão não quer dizer que ela não existe. E acho que é muito isso, a gente se desumanizou tanto, a gente passa por um morador de rua sem nem olhar pra ele, a gente não cumprimenta o garçom que tá nos servindo, sabe? A gente ficou tão desumanizado que... Por isso, talvez, que a economia local e todas essas coisas ainda não façam tanto sentido pras pessoas. Mas uma hora vai bater. Tipo, me bateu isso dos dedinhos das crianças. Pode bater, talvez uma frase que eu fale pra outra. Várias amigas minhas e outras pessoas já estão fazendo várias coisas diferentes pela cidade a partir de ver que eu mudei algumas das atitudes, eles também começaram a mudar. Mas alguns ainda acham que não, deixa de ser louca, vai lá no Zafari, na Renner e cala a boca, sabe? Na Zara e tal. Daí eu fico, não vou em nenhuma delas.
E esse outro lado também, que nem tu disse, não vou ir no bar. E talvez a pessoa pense, mas se eu não for, vai outra pessoa. Que diferença faz eu não ir? Como os dois lados, assim, né? Tipo, a gente achar que não tem poder, ou até nem... Exato, a gente foi tanto ser cerceado, né? Que a gente acha agora que nada que a gente faz tem sentido, que já tá tudo controlado, enfim, pelas grandes mídias, pelas grandes empresas. Não, gente, a gente continua sendo várias pessoas juntas no mesmo planeta. Não existe jogar fora, né? Jogar fora onde? Tirar fora do planeta? Sabe? É uma coisa meio óbvia. Jogar da borda fora. Do planeta. Não, querido, tu vai jogar fora, vai continuar no planeta Terra se decompondo. E isso, claro, isso veio com a minha Porto Alegre, mas veio muito com o meu filho, né? Quando o Miguel nasceu, me impactou, sabe? Meu Deus, eu preciso deixar esse lugar melhor. Se eu já tinha essa necessidade antes, agora veio com tudo. E daí, sim, eu fiquei meio mala. Por exemplo, eu sinto uma culpa horrível cada vez que ele usa fralda. Sabe? Daí, põe um pouco de pano, mas daí é um trabalheira, aí tu já fica, meu Deus, que tipo de mãe pro planeta que eu vou ser, se eu acho difícil ficar lavando fralda, não, mas descartável. Não, olha, ser mãe é eterna culpa. Também não dá pra fazer tudo, né? Não dá pra se exigir tanto. Mas é complexo. Como é a tua rotina hoje como mãe e mãe desses teus dois filhos, teu filho e minha Porto Alegre? O Miguel vai junto, né? O Miguel foi no lançamento de frente, ele vai de colo em colo das pessoas que vivem na rua, ele foi nas ocupações das escolas, ele vai em palestra, passeata, ele vai junto. Bom, ele tá começando a ser ativista antes de ti. Sim, espero, né? Na verdade, essa é a minha maior preocupação, antes de ser mãe, eu sempre dizia isso, o meu maior medo é que meu filho seja uma pessoa preconceituosa, sabe? Uma pessoa que não aceite a diversidade, que não aceite quanto o outro te completa. E, bom, por enquanto ele tá de boa, né? Espero que ele consiga entender, né? Ver toda essa galera e toda essa gente diferente que habita a nossa cidade, apesar dele ser um privilegiado, né? Enfim, pai médico e ter todas as condições pra ele ter o que ele quiser na vida e ser quem ele quiser. Que ele use esse privilégio pra ajudar as pessoas e não use esse privilégio pra ser mais um babaca vivendo num planeta Terra, sabe? Mas como tu tá vivendo isso agora, antes tu tava comentando, tu fica em casa de manhã, como é teu dia? De manhã... Se tu tem, assim, mais ou menos um padrão no teu dia. Meus dias são loucos. De manhã eu tento ficar em casa com o Miguel. Ele vai pra escolinha à tarde, mas de manhã ele é sagrado, eu trabalho de casa, a não ser dias que a gente tá em reunião no EDEL, reunião de equipe, aí eu levo ele junto pra reunião, é aquela festa, todos adoram, ele fica passando de colo em colo, o Bruninho, que é o cofundador da minha Porto Alegre, é o dindo dele também, então, aí às vezes param toda a reunião porque ele bateu palminha, e eu fico, tá, gente, continua a reunião, ele, não, Mig, faz de novo, eu fico, ai, que vergonha. Então, o Miguel vai junto de manhã, ou a dona Marisa salva a pátria, trabalha aqui em casa, maravilhosa. E de tarde, cada dia é um dia. Ou é no escritório, ou é conversando com alguém, ou é indo na prefeitura, na assembleia, na câmara, conversando com algum coletivo, indo em algum local de mobilização, falando com alguém. Não tem nenhuma rotina, o que é muito legal. E tu não teve licença maternidade? Assim, isso foi uma questão. Oficialmente, sim, eu me programei pra ter, mas eu fiquei um mês off, que eu não via nem os WhatsApp, inclusive o Bruninho proibiu que as pessoas mandassem no WhatsApp do grupo, porque daí eu iria ver e ia ficar nervosa, que o Miguel perdeu peso, precisei amamentar ele no máximo de 2 em 2 horas, então foi meio caótico, mas depois eu comecei com ele junto, ele dormia muito, né, primeiros meses, ficava trabalhando um pouco, mas de casa, eu não saía de casa, as pessoas vinham até mim, mas eu não saía de casa, ficava com ele. Mas foi uma licença maternidade, nada licença maternidade. Se tu pudesse dizer, assim, quais são os teus sonhos para, sei lá, teus próximos 10 anos, onde tu já falou que tu gostaria que não precisasse mais existir o Minha Porto Alegre, mas, sei lá, o que tu gostaria de estar fazendo, como tu gostaria que a cidade fosse, enfim, o que tu acharia legal projetar ou sonhar pro futuro, assim? Que difícil. Espero que daqui a 10 anos vai ser 2026. Eu espero que a cidade seja uma cidade... As cidades, porque eu espero que isso seja um modelo a ser seguido, assim. As cidades se preocupem mais com as pessoas, menos com carros e com consumismo, assim. Que as cidades tenham mobilidade,
que as cidades tenham espaços públicos em que as pessoas possam usar esses espaços públicos sem medo. Hoje, Porto Alegre é a 43ª cidade mais violenta do mundo inteiro. E, por favor, daqui a 10 anos eu não quero que seja pior que isso. Eu quero que a gente esteja melhor. Eu espero estar fazendo muito barulho por aí. Não sei muito bem, assim, como, fazendo o quê. Mas eu quero participar desse processo. Eu quero ver essa mudança acontecer. Porque eu acho que a revolução tá na participação das pessoas. E não sei. Miguel vai estar com 10 anos, 11, entrando na pré-adolescência. Talvez comece a me xingar. Espero que não. E te ocorre uma carreira política? Não. Eu não acredito em democracia representativa. Eu acredito em democracia participativa. Eu acho que a gente tá fazendo política. Sim. Aqui e agora. A gente não tá lá. Eu acho que não me vejo nem representada por nenhum partido, nem... Me vejo muito de mãos atadas, assim. Tu precisa concordar com muita coisa que tu não concorda e te aliar com pessoas que não necessariamente tu te aliaria pra depois poder cobrar o favor pro projeto que tu quer ser votado. Isso me parece muito sem sentido hoje. Uma outra pergunta que eu tenho feito, que eu acho muito legal e tô curiosa pra saber como tu vai responder, é o que tu tava fazendo há 10 anos, onde tu tava, como era a tua vida e, enfim, o que tu fazia, quais eram as coisas que importavam pra ti há 10 anos atrás e que se tu pudesse te dar uma dica, um conselho, sabendo tudo que tu já sabe de como é a tua vida hoje, o que tu diria pra ti? Ai, que tenso. Há 10 anos atrás seria 2006. Eu já estaria namorando meu marido, porque eu namoro ele há 13 anos. 2006 eu estaria fazendo URGS de manhã, PUC de tarde e estágio à noite. Era isso que eu estava fazendo. Fazia o mesmo curso ou não? Não, eu fazia pedagogia na URGS, psicopedagogia na PUC. Quantos anos tu tinha? Quantos anos tu tem? Eu tenho 28. Vou fazer 29 agora, dia 4 de outubro. Então, eu terei 18. Gente, na verdade, eu faria a mesma coisa que eu tô fazendo agora, talvez. Eu tava na faculdade, correndo, fazendo trabalho voluntário finais de semana e em todos os horários possíveis. Fazendo campanhas. Na verdade, é muito do que eu ainda faço, assim, sabe? Sim. Eu pergunto não pra que tu fizesse alguma coisa diferente, mas porque às vezes há 10 anos a gente se preocupa com algumas coisas que depois a gente percebe que... Eu estaria muito mais... Sei lá, acho que eu tava preocupada com se eu ia conseguir me estabelecer, assim, sabe? Eu acho que eu tava muito mais pela vida acadêmica naquela época do que hoje, assim. Tanto que eu recebi bolsa de mestrado, acabei não indo, porque minha avó tava doente, eu queria ficar com ela, e no fim foi bom, porque ela faleceu naquele mesmo ano, se eu tivesse ido, eu não ia estar junto com ela, e eu tava do lado dela, e como tu pode ver, a minha avó foi fundamental na minha vida, é minha inspiração até hoje, eu me pego conversando com ela às vezes. Assim, na verdade, eu ia dizer, continua com esse marido, com essa pessoa maravilhosa, que ele é maravilhoso, e continua aí, não ia ter dica, eu ia dizer, talvez acredita mais, sabe, ou acredita mais nas tuas potencialidades, acho que talvez isso fosse a coisa mais importante, porque as pessoas que eu tenho lá, eu ainda tenho hoje. Claro, eu conheci muita gente fantástica também, mas eu tenho isso de manter amigos da vida inteira. Então isso é uma coisa bacana, assim, olhar pra trás e ver que sim, meus amigos ainda são os mesmos, meu namorado é o mesmo, mas a gente é todo mundo totalmente outras pessoas, inclusive agora ruiva, no caso, porque eu não era ruiva. Então isso é bem bacana de pensar. E além da tua avó, quem são as pessoas que tu considera que são inspirações pra ti? Tanto das pessoas que só tu conhece, mas também de algumas outras que a gente pode, sei lá, seguir nas redes sociais e saber mais sobre elas. Redes sociais, tá. De pessoas da vida, principalmente minha avó e meu pai, assim. Meu pai foi ativista também, foi preso na ditadura, aquela coisa, vida louca. Pessoas maravilhosas, assim, de inspirações de vida, Mandela, totalmente Mandela. Eu sou mega fã do Nelson Mandela. Todos os livros que existem do Mandela eu já li, eu tenho, eu posso emprestar, eu amo. Pessoas inspiradoras, os guris da Chuta Chita eu amo de paixão, são nossos super parceiros, o Braguinha e o Gabi Gomes. Os guris da Smile Flame são maravilhosos, então o Dani Matos é um cara fantástico, que faz projetos, como ele diz, loucos e do bem. Eu gosto muito deles. Eu gosto de ler textos de várias pessoas agora no meu... A Clara trabalha comigo, é uma feminista muito louca, adoro ler o que ela escreve.
ela é uma inspiração para várias meninas, inclusive, então acho muito legal ela usar o dom que ela tem de escrever para ajudar mulheres a perceberem. Clara Corleone, Alencastro no caso, mas ela na internet ela é Clara Corleone e ela vai adorar que eu indiquei ela, que ela é exibida. E enfim, acho que tem muita gente boa ao redor, assim. Eu acho que o legal da vida é a gente admirar muita gente, sabe? E conseguir se aproximar dessas pessoas. E admiro muito, enfim, meus amigos, meu marido. Admiro muito. E tu tem dicas de livros, de filmes, de documentários que as pessoas podem acessar e assistir, talvez para aprender um pouco sobre ativismo, ou sobre consumo consciente, ou sobre a questão da cidade, ou enfim. Claro. Acho que tem um livro muito bacana sobre cidade, que é o Cidade para Pessoas, do Harvey Dent, pode ser? Não sei, é um arquiteto super legal. Mas não é para arquitetos, porque eu não sou arquiteta, eu entendi o livro e ele é legal. Tem o Bike versus Carros, que inclusive tá na Netflix agora. Tem o The Mask You Live In, que é muito legal, desconstruindo essa questão de menino não chora e como isso destrói e como isso contribui, inclusive, para as violências contra a mulher e como a gente sofre hoje em dia. Muito bacana. Também tá na Netflix, a pessoa não ganha dinheiro para fazer propaganda na Netflix, mas sou Netflix. Não, esse podcast, ele deveria ser patrocinado pelo Netflix. Sempre tem dicas, né? Tem o TED, que é a minha musa, Alessandra Orofino, que é a fundadora da Nossas. O TED, eles gravaram alguns TEDx, mas o TED do TED.com mesmo dela é muito bom e explica o funcionamento do Nossas, o TED dela, da Alessandra Orofino. Um TEDx do Miguel Lago, que é o outro cofundador do Meu Rio e do Nossas, muito bom também, que ele é bem legal, ele fala sobre participação. Tem um documentário maravilhoso na Netflix também sobre o preço das coisas, enfim, sobre os caras. Aquele das roupas, isso. True Cost. The True Cost. Amo esse documentário. Ele é bem esclarecedor, assim. Aquele Menus Kids Menu, que fala também sobre essa questão da alimentação saudável desde a infância, e isso é uma coisa muito bacana, porque tem a ver com o futuro e tem a ver com cidade. Tudo que tem a ver com infância tem a ver com cidade, sabe? Isso é uma coisa, pra mim, muito interrelacionado. É isso, gente. Tem muitas coisas, mas eu fico falando 20 horas, não tem problema. E como as pessoas fazem pra te achar, pra te seguir, pra saber o que tu tá fazendo e seguir o Nossas Cidades e Minha Porto Alegre? A gente tem a página institucional Minha Porto Alegre, então digita lá. Tem um grupo também da Minha Porto Alegre. No página Facebook? Do Facebook. Tem a página www.minhaportoalegre.org.br. Toda cidade tem o seu? Sim, www.minhablumenau, www.meurio, assim vai indo. O que mais? Eu tenho Facebook, o meu Twitter tá meio desativado, mas eu tenho Instagram, eu tenho... Como é o teu Instagram? Carolina CR Soares, mas o meu Instagram não é muito, sei lá, ele é mais pessoal do que qualquer outra coisa, mas enfim, a pessoa pode ver fotos do meu gato, do meu filho... Não, assim... De luminárias. Lá no... Adoro luminárias, daí de foto. Ali pelo meio da nossa conversa, tu estava falando para as pessoas falarem com as pessoas com quem elas querem falar. Sim. Então, talvez alguém queira falar contigo. E eu tenho um perfil no Facebook, eu respondo, sou super acessível, eu juro que não mordo. Se a pessoa mora em Porto Alegre ou mora numa cidade que eu vou ir, eu adoro marcar café, conversar com as pessoas, um chimarrão, uma praça, enfim, qualquer coisa. Adoro, é isso que eu mais gosto de fazer, eu acho, que conversar com as pessoas. Eu tô no Facebook, se tu botar Carolina CR Soares, tu me acha, se tu puser Sossô, tu também me acha. Mas eu ainda tô morena na foto com uma criança, no caso, que é o Miguel, há uns meses atrás. Já tá meio desatualizada a foto. E o Nossas Cidades? O Nossas Cidades é nossas.org. Não tem ainda uma página no Face, eles estão fazendo agora. E segue as outras cidades, participa, enfim, de todas as mobilizações e vem participar também, vem criar uma rede de mobilização por aí, que a gente precisa. É isso, Sossô. Muito obrigada de por nada, receber aqui. Desculpa o caos aí. Foi uma Imagina, confusão. essa ventania não é culpa tua. Tá bom. Então tá, obrigada. Tenho certeza que o pessoal curtiu te ouvir e vai aproveitar bastante coisa. Obrigada. Obrigada.
Oi, aqui é a Bárbara de novo. Tô voltando para agradecer que você tenha nos ouvido e também para contar que essa trilha que tá rodando agora é linda e também rodou lá no início do episódio. É uma criação do meu amigo Felipe Speck. Se gostou dessa entrevista, não deixa de compartilhar com os teus amigos, isso faz a maior diferença. Outra coisa é que eu vou te lembrar que o meu e-mail é barbara.nickel@gmail.com e eu vou ficar muito feliz de receber teu feedback com sugestões, críticas, comentários, enfim, com a tua opinião sobre esse episódio ou sobre todo o projeto Coisas que a gente cria.